paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, em pé como estamos, abra por favor a sua Bíblia, encontre o último livro do texto sagrado, a revelação do Apocalipse. Encontrando o último livro da Bíblia, vá até o seu primeiro capítulo, Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10 para a nossa meditação. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10. A partir do versículo 10, podemos ler, diga amém. Amém. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às igrejas que estão na Ásia. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Diga, castiçais de ouro. Castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Diga, semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem. Observe como este está, vestido até os pés de uma roupa ou de uma veste talar. Há uma versão que diz, que está em tela, de uma roupa comprida, isto é, cobre até o seu calcanhar, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja que o cinto não está na cintura, está na altura do peito. E não é um cinto de couro e nem outro tipo de material, é um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Quantos podem adorar a Deus por sua palavra? Se assente adorando a Jesus. Com a aquiescência do nosso pastor, bem como também sua liberalidade, eu vou ser bem sábio na minha participação, não vou me alongar muito, mas eu preciso entregar aquilo que eu recebi do Senhor. Pode ficar tranquilo, que quando menos você esperar, eu já estou encerrando. Mas, como é que é, meu pastor? O pastor disse que antes da meia-noite ainda está cedo. Mas eu lhe convido, por alguns momentos, redobre a sua atenção, volte a sua mente à palavra de Deus, e o Senhor fará aquilo que lhe apraz esta noite. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Nós estamos diante da revelação do livro do Apocalipse. Quando nós estudamos a revelação que Jesus Cristo concedeu a seu servo João, perceberemos algumas verdades
que estão entrelaçadas na narrativa deste livro. Percebe-se que a palavra Apocalipse, traduzido para o nosso português, procede justamente da primeira expressão que inicia este livro. Perceba que João começa o livro dizendo revelação. Esta palavra revelação é uma expressão grega, a língua original do texto, onde tal expressão grega é o termo apocalipsis. Esta expressão, ela remete ao contexto original, onde dá-nos a ideia de trazer à luz, de trazer à evidência aquilo que estava oculto e escondido. Quando o Senhor Deus entrega a seu servo João a revelação do Apocalipse, por meio desta revelação, o Senhor estava entregando ao seu servo, bem como à sua igreja, o desdobramento dos eventos do fim, a tal ponto que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, perceberemos que este livro é o livro de três coisas. Há na narrativa de Apocalipse pelo menos três coisas. E que coisas são estas? Versículo 19 do capítulo 1. As coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Perceba que João se depara então com a revelação destas três coisas. As coisas que tens visto, entendemos que isto se refere ao capítulo 1. As coisas que são, entendemos que isto se refere aos capítulos 2 e 3. Por fim, as coisas que depois destas hão de acontecer, entendemos que isto se refere ao que está escrito a partir do capítulo 4 até o último capítulo deste livro. Partindo deste princípio, quando João absorve a revelação do Apocalipse, encontraremos em sua narrativa uma evidência em seus sentidos. E nestas evidências está em pauta pelo menos dois sentidos de João. O primeiro sentido é a sua audição. Por muitas vezes, João diz: e ouvi uma voz que falava comigo. O segundo sentido, que está em evidência na revelação que João tem, é a sua visão. Quando ele tem esta revelação, João vai ouvir e também João vai ver, a tal ponto que desde o seu primeiro capítulo até o último capítulo, João descreverá uma diversidade de visões. E dentre estas visões, uma das tais nós fizemos menção esta noite, quando o apóstolo diz que ao ser arrebatado no Espírito, ele ouve uma voz, e esta voz ecoa-lhe dizendo: o que vês, escreve no livro. Escrevendo neste livro, envia às igrejas
que estão na Ásia Menor. Quando João ouve esta voz, lhe desperta uma curiosidade, pois ele ouve esta voz e ele tem a intenção de ver quem está falando com ele. E nesta intenção, só um ganho de retorno, e nesta intenção, João vira para ver quem está falando com ele. E virando-me para ver, o apóstolo percebe 7 castiçais de ouro. João vai perceber que estes 7 castiçais de ouro é uma representação da igreja do Senhor. Logo, não havia uma figura mais apropriada para se referir à igreja do Senhor, senão estes castiçais de ouro. Logo, não são quaisquer castiçais. João é categórico em dizer que os castiçais não é de prata, que os castiçais não é de bronze, que os castiçais não é de outra matéria-prima, que os castiçais são de ouro. Quando João se depara com os castiçais de ouro, há uma simbologia que emana no texto. E que simbologia é esta? Ouro, na Bíblia, de forma primordial, se refere à glória de Deus. Logo, quando João percebe que os castiçais são de ouro, e ele vai entender que os castiçais é a igreja do Senhor, ele vai chegar à conclusão que a igreja do Senhor é a única instituição na terra que reflete a glória de Deus. E por que reflete a glória de Deus? Porque a igreja não é um castiçal de prata, a igreja não é um castiçal de bronze, a igreja é um castiçal de ouro. A glória de Deus é revelada em nós, a glória de Deus é revelada por intermédio de nós. Paulo entende isso e ele vai chegar à conclusão que no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, que se fundamenta na dispensação da igreja, nós somos transformados de glória em glória. Logo, esta glória que nos transforma é também a glória que se manifesta através de nós. É por isso que o pastor Ivan disse no início que no tempo de outrora ele vivia uma vida algemada pelo pecado, mas hoje não há mais algemas do pecado, mas há a glória do Espírito que está irradiando por intermédio da igreja. Logo, onde esta glória se revela? Esta glória não se revela somente no ambiente do culto, porque você não é a igreja somente no ambiente do culto. Entenda que por onde você chegar, aonde você entrar, por onde você ir, a glória de Deus
ela deve estar refletida em você. E alguns perceberão que você faz parte deste castiçal de ouro. Que privilégio! Só que João, percebendo este castiçal de ouro, ele vai se deparar. E o que é, João? São 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais há um semelhante ao Filho do Homem. João, no versículo 13, vai chamar este que está no meio dos castiçais de semelhante ao Filho do Homem. Mas quando a revelação se desenvolve, no versículo 17, este que para João é Filho do Homem, vai se revelar dizendo quem ele é. E ele não é somente o Filho do Homem. Quem ele é? Ele olha para João e diz: não temas. E por que não devo temer? Porque eu sou o primeiro. Ou seja, antes de mim não há, e depois de mim também não há. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Quando João percebe isto, João vai entender algumas verdades sobre este primeiro e último, ou sobre este Filho do Homem. E qual é a primeira verdade? Você me ouve e diga glória a Deus. É que João percebe que o Filho do Homem não está em cima dos castiçais. O Filho do Homem não está ao lado dos castiçais. O Filho do Homem não está embaixo dos castiçais. Onde o Filho do Homem está? João diz que no meio dos 7 castiçais está aquele que é o alfa e o ômega. Ele não está acima dos castiçais. João entende que ele não está abaixo dos castiçais. João entende que ele não está ao lado dos castiçais. João percebe que ele está no meio dos castiçais. E estando no meio dos castiçais, ele vai se revelar para os castiçais. Para o castiçal de Éfeso, ele diz: eu tenho na minha destra 7 estrelas, e eu ando no meio da minha igreja. Estando no meio dos castiçais, ele vai se revelar para o castiçal de Esmirna, e ele diz: eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas reviveu. Para o castiçal de Pérgamo, ele vai se revelar, e ele diz que na minha mão há uma espada aguda de 2 fios. Essa espada penetra até a divisão onde ninguém pode chegar. Para Tiatira ele também se revela, e ele diz: os meus olhos são como chama de fogo, e os meus pés é semelhante a um latão reluzente. Para o castiçal de Sardes ele se revela, e ele diz: eu tenho 7 Espíritos de Deus,
e as 7 estrelas. Para Filadélfia ele também se revela, e ele diz: isto diz. E quem ele diz? Diz o que é santo, o que é verdadeiro. E na minha mão não há só uma espada, na minha mão também é uma chave de Davi. E o que é que essa chave de Davi faz? O que esta chave abre, ninguém fecha. E o que esta chave fecha, ninguém abre. Para o castiçal de Laodiceia ele também se revela, e ele diz: eu sou, amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele se revela aos castiçais, e se revelando aos castiçais, quando João olha e percebe tudo isso, ele cai como morto. E caindo como morto, o Filho do Homem coloca a destra em João e diz: não temas, eu fui morto, mas estou vivo. Estou vivo para todo o sempre.